você que chega para mais um episódio do nosso podcast, você já sabe, eu sou o Nicolau Bento e esse é o podcast do ProOeste PG da Universidade Estadual da Paraíba. Se você está chegando agora, volta lá nos episódios anteriores e confere tudo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse podcast é uma realização do Programa de Extensão da Pós-Graduação da Universidade Estadual da Paraíba em parceria com a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Estamos diretamente do evento Segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão, realizado aqui na nossa UEPB. Nesse episódio eu vou receber, aqui com muita alegria, ela, que é pós-doutora pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, com pesquisa na área de controle biológico de doenças de plantas, a professora Élida Barbosa Correia. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, é uma satisfação estar aqui com vocês. Professora, eu já quero começar pedindo para que você se apresente para quem está em casa, fala um pouquinho da sua trajetória acadêmica. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do nosso evento, que reúne professores, pesquisadores, extensionistas, estudantes. Mas para iniciar, quem é a professora Élida? Quem é a professora Élida? Professora Élida, formada em agronomia, né? Eu fiz agronomia pela Unesp de Jaboticabal. E eu, desde criança, né, eu desenvolvi a minha infância, parte da minha infância foi no sítio dos meus avós. Então, eu sempre gostei muito de lidar com a terra, de ajudar meu avô, minha avó nas questões, né, do sítio. Então, quando eu fui escolher um curso para me graduar, eu escolhi o curso de agronomia, né? E fui muito feliz durante o curso e desde a graduação eu me envolvi pelo tema de agricultura familiar e pelo cultivo em base ecológica, né? Pelo cultivo sustentável de alimentos e fibras e tudo mais. Então, fiz agronomia. Na agronomia, eu já dentro da agronomia, eu já me identifiquei muito com a área de fitopatologia, que é o estudo das doenças das plantas. Aí fiz o meu TCC nessa área. Aí fui fazer o meu mestrado em Embrapa Meio Ambiente, ligado à Universidade Federal de Lavras, com o mesmo tema. Depois, doutorado na Unesp de Botucatu. Fiz o sanduíche lá no Canadá, na Universidade de Guelph, tudo com controle biológico. Voltei, né, para o Brasil e sempre gostei muito do Nordeste, né? Apesar de ser natural de São Paulo, minha avó é baiana. Aí eu falei assim, poxa, eu vou fazer um test drive no Nordeste no meu pós-doc. Aí deu certo fazer um pós-doc na Universidade do Recôncavo Baiano, que é uma universidade muito bacana. Eu trabalhei com um grupo de pesquisa assim, esplêndido, onde o meu supervisor do pós-doc, ele me colocou para dar aula, né, em sala de aula. E foi a virada da minha vida com relação a ser docente, porque desde então meu sonho era ser pesquisadora da Embrapa, porque eu desenvolvi, né, sempre ligada à Embrapa, minha pós-graduação. Mas não, aí quando eu comecei a dar aula lá no Recôncavo, na UFRB, eu falei assim, não, eu quero ser educadora. Foi pega pela docência e de combo foi pega pelo Nordeste, por aqui ficou. Sim, exatamente. Antes de terminar o pós-doutorado, surgiu o concurso da UEPB, o concurso de 2012. Aí eu prestei e passei e fui dar aula no Campus 2 da UEPB, né, que hoje é o Centro de Ciências Agrárias e Ambientais. Pois é, pessoal, temos uma professora da UEPB, estamos todos em casa. E aí, professora, vamos falar um pouquinho do GT que você coordena? O tema do GT é meio ambiente. E aí, o que é que a gente espera desse GT? O que nós esperamos nesse GT? Então, conhecer um pouco mais, né, do que está sendo feito, principalmente Universidade Estadual da Paraíba, com relação à temática de sustentabilidade. Então, a gente espera... nós queremos o compartilhamento das pesquisas, né, que visam a temática de meio ambiente para que a gente possa resolver os problemas ou pelo menos apontar caminhos, né, para a gente conviver melhor com o nosso ecossistema. A professora estava dizendo aqui nos bastidores que o GT está lotado. Isso é muito bom, né, professora? A gente vive uma época em que é urgente falar sobre o meio ambiente, é urgente ter o meio ambiente como pauta. E aí a minha pergunta é, qual a proposta do GT? A gente vai falar exatamente sobre o quê? O GT vai conduzir para onde?
Então, o GT, ele como meio ambiente é uma área extremamente ampla, né? Sim. Dentro do GT, nós temos trabalhos que vão abordar a questão do uso da água, né? Questão de avaliação de qualidade de água, questão de educação ambiental, né? Muitos trabalhos que abordam essa questão de educação ambiental. Trabalhos também que abordam a questão dos sistemas de produção em base ecológica, né? E também trabalhos ligados à agricultura urbana. Então, assim, eu fiquei também muito feliz de ver, né, nossos 36 trabalhos, assim, como a UEPB está empenhada nessa questão do meio ambiente, que é a questão básica da nossa sobrevivência nesse planeta, né? Então, professores de diversas áreas, né, aqui do Campus 1, do Campus de Catolé, do Campus 2. Então, a gente tem assim, várias áreas, né, ciências biológicas, ciências agrárias, todo mundo envolvido dentro da mesma temática, educação também. Professora, essa urgência de falar sobre o meio ambiente tem despertado, tanto na docência como nos discentes, um desejo maior, uma busca maior? Você que trabalha nessa área, como é que você vê isso? Tem despertado. Com relação aos docentes e também com relação aos discentes, né? Porque, assim, os jovens, né, eles vêm com essa ânsia de mudar o mundo, né, de deixar a sua pegada ecológica, né? Então, assim, isso motiva muito nós, assim, que somos docentes, assim, a trabalhar, porque quando você trabalha com um grupo motivado, faz toda a diferença, né? E, de forma geral, a gente tem uma sociedade preocupada com o meio ambiente, né? Tá um pouco difícil a gente transformar essa preocupação do meio ambiente que tem a sociedade, que é a preocupação da nossa existência, né? Com essa pressão econômica, né? De combustíveis fósseis, que é difícil mudar essa matriz energética. Mas, assim, a população em si, né? Os estudantes que refletem essa preocupação da população com o tema de meio ambiente, porque o que a gente está vendo hoje, essa questão das mudanças globais, que são fato, aquecimento global, né? Tudo que está acontecendo hoje de forma muito mais intensa, as pessoas estão percebendo isso. Não, antes não era assim, nossa, está muito quente, o que aconteceu? Essas chuvas, essa mudança do tempo, né? O inverno não é mais no começo do ano, o inverno é no meio do ano, então, assim, a questão dos veranicos, né, aqui na nossa região, muito mais intensos. Então, a sociedade que vive, né, que depende do meio ambiente e que, por exemplo, principalmente quem não pode se proteger, né? Então, por exemplo, nem todo mundo tem ar-condicionado em casa, né? A questão da água de qualidade, infelizmente, nem todo mundo tem. Então, a nossa base da nossa população, ela está muito preocupada com isso. E os nossos estudantes maravilhosos, eles querem mudar a realidade, né? Então, a gente precisa muito de estudos que dentro da temática, né? E que saiam da universidade, que é a proposta do nosso projeto, né? Que toda essa pesquisa que a gente desenvolve de alta qualidade aqui saia dos muros da universidade e chegue até quem realmente precisa dela, né? A nossa universidade é pública, ela é para isso, né? É para trabalhar para a sociedade. Professora, quando a gente fala em sair dos muros da universidade, a gente fala diretamente de extensão. Nosso evento reúne pesquisa e extensão. E se você de casa ainda não sabe o que eu estou falando, venha cá. Vá na nossa página ProESPG, você siga lá para ficar por dentro de tudo. Pesquisa e extensão, professora. Como é que a extensão impacta nessa questão do meio ambiente? Como é que a universidade, saindo desses muros e indo até as comunidades, consegue impactar a questão do meio ambiente? Ótimo. Então vou pegar o meu gancho aqui, né, dos sistemas de produção agroecológicos que eu venho trabalhando. Perfeito. Desde quando eu cheguei aqui na universidade como professora. Em 2012 e 2013, né, nós conseguimos aprovar lá no campus um projeto no CNPq de núcleos de extensão rurais agroecológicos, de núcleos de agroecologia. Então, como é que é esse núcleo de agroecologia? Ele congrega professores, estudantes, técnicos e a sociedade civil organizada. Então, a gente trabalha junto com os movimentos sociais, né, com as organizações. Então, ele aproxima, porque por um ano que eu estive na universidade sem o tempo que eu estive na universidade sem ter UNERA,
Nós fazemos pesquisa baseada, não, tem problema com tal doença na tangerina, vamos estudar o problema. A gente desenvolvia, né, o manejo e tal, mas ficava ali, né, dentro de um TCC, dentro de um artigo, ali, no nosso bolinho, né. Com a chegada do núcleo, né, que aí a gente teve um professor assim que ficou conosco um tempo, que foi ele que aprovou o núcleo CNPq, que chamou, né, os professores do campus. Ele já tinha essa visão da importância da sociedade civil estar junto e misturado com a universidade, né, porque eles têm um instituto lá em Botucatu e que eles já fazem esse trabalho de agroecologia junto com a sociedade civil. Então, ele trouxe isso para dentro do Campus 2. Então, como? Então, foi aprovado esse projeto do CNPq e depois nós fizemos uma reunião e foram chamadas as organizações aqui da Paraíba que trabalham com a agricultura familiar de base ecológica. E a agricultura familiar, de base ecológica ou não, talvez mais a de base ecológica, ela está muito desassistida, né? O agricultor está sozinho no campo. Sim. E quando a gente fala alguma coisa, vai controlar a doença, vai controlar a praga, aplica agrotóxico. Né? Todo mundo acha que isso é o normal, aplicar agrotóxico. E quando uma pessoa sai fora, não. Quando a pessoa quer utilizar outra prática, é muito comum que as pessoas digam, não, isso não dá certo, só mata com veneno, e para alimentar a população tem que ter veneno, né? Então, assim, é muito difícil para as famílias agricultoras que não estão dentro dessa lógica de agrotóxico, da agricultura convencional, porque acaba que pouca gente trabalha dentro desse contexto, desenvolvendo tecnologias, né, alternativas para a diminuição dos danos causados das pragas e doenças, né? E quando se tem, não chega aonde é para chegar, que é lá na ponta, né? E quem é que consegue? E quem está lá na ponta da nossa lógica aqui da agricultura familiar são as organizações que trabalham com eles. E na Paraíba, a gente tem uma riqueza de agricultura familiar, né? A gente tem uma riqueza de pessoas que se preocupam com a agricultura familiar. Então, essas organizações chegaram na universidade e aí começaram, a demanda. Não precisamos de uma pessoa que trabalhe com manejo de doença da batatinha. Precisamos desenvolver pesquisas para melhorar a durabilidade das sementes do milho crioulo. Então, precisamos disso. E tem uma praga no feijão, a gente não sabe o que é. Então, eles chegaram com essas demandas e aí no núcleo, a gente mobiliza toda a nossa pesquisa para responder a essas perguntas. Então, qual é a praga do feijão macaça? Vamos lá no campo, vamos isolar, vamos ver o que é que está causando dano no feijão na macaça. A partir do momento que a gente identifica o que é, a gente desenvolve as pesquisas dentro da universidade, através de PIBIC, através de extensão e através das pesquisas na pós-graduação. Então, para a gente responder aquela pergunta. E depois, através de oficinas, de dia de campo, nós trazemos os agricultores para a universidade, eles conhecem o laboratório, os locais de experimentação, né? E a gente faz essa construção do conhecimento. Você olha, essa praga é um inseto assim, assado, ele não se alimenta só do feijão macaça, ele também gosta da batata. E como é que a gente pode fazer para manejar? A gente pode fazer dessa forma e dessa forma. Vamos aprender a fazer as caudas? Vamos entender como é que isso ocorre. E a partir daí a gente instala, então a gente faz o primeiro screening na universidade e depois a gente vai para as unidades de produção fazer a pesquisa junto com o agricultor, que a gente chama de pesquisação. Né? Então lá a gente discute, vamos plantar dessa forma, o agricultor fala, não, fica melhor dessa forma. Aí a gente chega no consenso, né? E não, vamos fazer dessa forma. Por quê? Quando a gente fala em extensão, nós da universidade, acho que isso é uma questão também de nós professores, assim, é a questão do ego, sabe, do professor. É porque a gente está na universidade, a gente acha que é o detentor do conhecimento. O capital intelectual é todo nosso, né? Nós que produzimos. E aí, quando a gente sai da universidade, vai para a vida real, vai para uma unidade familiar, você vê que o agricultor te dá um baile de conhecimento. Aí opa, desce um pouco do pedestal, né? Aí o que a gente chama de conhecimento horizontal é quando a gente se coloca numa roda
e o conhecimento da universidade é extremamente importante, o conhecimento do agricultor é extremamente importante. Os estudantes, eles vêm também com umas ideias assim, muito boas. Assim. Então, a gente chega, senta e vamos desenvolver o projeto. Como é que a gente vai fazer? Assim, mas assim não vai dar certo, assim vai dar certo. Então, a gente se respeitar com relação aos conhecimentos, né? E, a partir daí, a gente desenvolve os trabalhos baseado no problema, né? O problema que a gente trabalha não é que veio da cabeça da professora Hélida, ele vem da necessidade de um grupo de agricultores que estão tendo dano econômico com aquela praga ou com aquela doença, né? Ou mesmo com a forma de produzir semente, né? Então, não existe produção de semente orgânica aqui na Paraíba, por exemplo. Né? Então, agora o que a gente está fazendo? A gente está instalando campos de produção de semente. Um campo vai ser no Cariri, outro campo vai ser no nosso campus 2, a universidade, e no município de Arara, junto com as organizações. Né? Por quê? Logo, para quem trabalha com agricultura orgânica, vai ter que utilizar sementes orgânicas. Então, e o que acontece com semente? Por que não se utiliza semente orgânica ainda hoje? Porque não tem quem produz semente orgânica. Tem o pessoal do MST que produz, em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, mas são sementes que não são adaptadas à nossa realidade. Então, isso é um problema grave que a gente tem, né? Então, vamos agora começar a pesquisação para produzir semente de crioulas, né? Aqui eu estou falando de hortaliça, junto com os agricultores, né? Então, é isso, né? Então, a gente dialoga, surgem as demandas, e a gente desenvolve, e depois faz o primeiro estudo grosseiro na universidade e refina no campo, né? E todos os alunos eles estão envolvidos desde a idealização até a execução. E quando os alunos estão dentro, né, desse processo e eles veem que a pesquisa deles, o trabalho deles vai impactar diretamente na vida das pessoas, eles ficam muito motivados. Sim. E todo mundo fica motivado, né? Porque, assim, é a sensação de utilidade que a gente tem. Minha mãe sempre diz que a gente veio aqui nesse planeta não foi só para fazer peso. A gente tem que deixar a nossa contribuição, né? Professora, quando a gente vai falar de ciência em si, de pesquisa, de extensão, às vezes para quem está em casa parece algo muito distante. Mas aí na sua fala você trouxe coisas do dia a dia. Nem todo mundo tem ar-condicionado, nem todo mundo tem água tratada. É a agricultura, é a doença da batatinha, é a doença do feijão, é a hortaliça, é a semente que precisa ser uma semente específica. É uma pesquisa com impacto prático no dia a dia, que atinge diretamente quem está em casa. Meus pais são agricultores. E aí é muito interessante ver que, como nós vimos no início do nosso evento, lá na primeira palestra, a academia ela vai até a comunidade recebe essa academia, e aí, da mesma forma que nós somos impactados, porque temos esses resultados, aprendemos esses saberes, que são saberes muitas vezes ancestrais, muitas vezes saberes construídos na prática. A gente chega com toda uma teoria, e aí vem a pessoa e mostra uma prática, mas a gente também consegue impactar. E aí, como é que a senhora vê esse impacto enquanto produtora dessa ciência, enquanto produtora desses projetos, enquanto organizadora? O quanto isso é gratificante, o quanto isso deixa marcas em você? Sim. A minha sensação é de um dever cumprido. Né? De um dever cumprido enquanto educadora, enquanto pesquisadora. Porque, assim, nós vivemos num país muito desigual, né? E às vezes a gente acha que está tudo muito longe da gente, está tudo muito perto, né? Então, aqui em Campina Grande, né? Então, a gente tem uma comunidade rural, Campina Grande, e nós temos pessoas que ainda cozinham com lenha dentro de casa, né? A gente tem uma situação de pobreza extrema. E às vezes a gente não imagina isso. Não. Eu venho do sertão e eu olhava para Campina Grande e vi uma cidade muito evoluída, sem problema social nenhum, mas existe. Exato. Enquanto você pode ir num restaurante aqui em Campina Grande e gastar metade do valor de um salário mínimo, existem pessoas que não têm alimento, né? E aí eu falo Campina Grande, a gente pode chegar mais, né, para a área onde você tem uma menor precipitação, as áreas mais secas, e de pessoas assim, que não têm um mínimo de
perspectiva de vida que o ano passado, desde o ano 2025 não choveu, né? Não tem uma cisterna. Então, assim, acho que a gente tem que olhar para isso, assim, sabe? Porque eu não vejo um desenvolvimento ambiental, econômico, se não tiver essa rede de apoio e olhar para essas pessoas, sabe? Que estão lá isoladas, assim, né? Porque muitas vezes a gente não consegue chegar. E, às vezes, assim, poucas coisas que a gente faz, a gente já consegue mudar a vida das pessoas, né? É só o início, né? É aquela coisa. A pessoa que está se afogando, você não vai ensinar a nadar. Você vai dar a mão, aí você ensina a nadar, né? Elas precisam, né? E eu acho muito importante que nós, da universidade, a gente possa olhar para essas pessoas que precisam, né, de uma mão para começar, né, e direcionar os nossos projetos para essas pessoas, assim, porque tudo impacta na nossa vida, né, porque essas pessoas, por exemplo, vamos falar de agricultura familiar. Vamos falar da importância que existe em que eu faça a minha feira numa feira agroecológica, que eu compro os alimentos numa feira agroecológica. Toda vez que eu vou numa feira agroecológica, e nós aqui em Campina Grande somos altamente privilegiados, nós temos várias feiras agroecológicas. Sim. Né? A gente tem a nossa feira aqui no Campus 1, né? Que é a feira da Organização de Controle Social Ecoborborema, que é cadastrada no Ministério da Agricultura. Né? Então, é uma feira de agricultores orgânicos que a gente tem aqui. E que é muito importante, às vezes as pessoas não sabem, nós temos uma feira aqui no campus, isso é um privilégio. Luxo. É um luxo, né? Então, a gente tem, assim, devido a essa organização que a gente tem, essa importância da agricultura familiar e organizações que trabalham com a agricultura familiar, aqui na Paraíba nós temos uma rede de feiras distribuídas no estado, né? E isso é muito maravilhoso. Então, assim, pegando aqui, Campina Grande, né? Então, nós temos a feira aqui do Campus 1, tem feira no Instituto Federal, tem a feira no HC, né? Tem a feira na Estação Velha. Então, toda vez que eu deixo de consumir no supermercado, né, minha hortaliça, meu feijão, as frutas, e eu vou para a feira comprar diretamente do agricultor, primeiramente, né, eu estou conseguindo um valor muito mais barato, porque não tem atravessador, né? E eu estou colocando o recurso que eu invisto nos alimentos vai direto para fomentar a agricultura familiar. Para o agricultor continuar lá no campo produzindo alimento de qualidade, alimento livre de resíduo químico, que é outra coisa que a gente tem muitas diferenças assim aqui na Paraíba. Então a gente tem uma agricultura que utiliza muito agrotóxico concentrado ali no nosso de Boqueirão, né? E nós temos a outra agricultura, a agricultura de base ecológica, que é a agricultura que vende principalmente para as feiras, para os programas do governo, do PA e PENAI. E essa agricultura, que às vezes eu vejo, né? Eu, como frequentadora de feira, quando eu vejo um agricultor voltar para a unidade familiar com um produto que não vendeu, isso me corta o coração. Porque eles vendem para a gente num preço muito barato, gente. Porque eu não estou só comendo alface. Eu estou comendo um alface que vai cuidar do meu intestino, que vai estar fornecendo bactérias benéficas para estabilizar a minha flora intestinal. A gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, isso vai refletir na minha qualidade de vida. Então, isso está ligado diretamente ao meio ambiente. Então, toda vez que eu faço a minha compra da agricultura familiar de base ecológica, eu estou trazendo saúde, porque a gente é o que a gente come, de fato, né, para dentro de casa, para a minha vida e para a vida da minha família. Eu estou promovendo que o agricultor continue lá no campo, então que não tenha êxodo rural, que ele não venha para cá, né, viver de uma forma precária. E eu estou promovendo o meio ambiente. Por quê? Esse agricultor, para produzir de forma orgânica, ele não pode usar agrotóxico, ele não usa sementes transgênicas, né? Então, e a gente já sabe do impacto, né, dos agrotóxicos, principalmente na questão do meio ambiente, da vida das pessoas e na saúde, né? Primeiramente, quem sofre são os agricultores, né, que utilizam aquele princípio, né, esse veneno, e depois quem consome, né, que às vezes você compra no supermercado uma alface, eu vou comprar esse alface, vou me alimentar de forma saudável com esse alface, com esse tomate. O tomate, né, um fruto que tem licopeno, previne o câncer, mas as pessoas não pensam como isso foi produzido.
que às vezes a quantidade de resíduo químico que você está ingerindo, ela vai te fazer muito mal, né? Então, isso tem totalmente ligado ao meio ambiente. E aí a gente vai ao meio ambiente, a questão das águas contaminadas, né, do solo contaminado e dos organismos não alvo que morrem pela utilização desses agrotóxicos. E nós não podemos esquecer que a gente vive numa cadeia, né, que nós precisamos dos outros organismos, né, aqui para poder continuar vivendo de uma forma harmoniosa, né, nesse planeta, né? A gente precisa dos outros organismos. E é interessante porque na sua fala a gente vai percebendo o quanto a agricultura familiar, o quanto esse olhar mais atento para o meio ambiente, para a preservação, para o não uso dos agrotóxicos, ele vai influenciar na saúde da população no geral, mas ele também vai influenciar na moradia do agricultor que não precisa fazer o êxodo rural, na questão emocional, inclusive, desses agricultores que muitas vezes construíam toda uma história naquele território, que não querem sair daquele território e que muitas vezes, por falta de condições, têm que realmente abandonar seu território e sair. E um ponto muito interessante da sua fala é que a gente às vezes escuta muito, comer saudável é mais caro. E não é, né, professora? Não é. Não é. É mais caro se você for num restaurante. Minto, perdão. É mais caro se você for no supermercado. Se você for no supermercado, geralmente os produtos orgânicos são mais caros do que os produtos convencionais. Por quê? Porque eles são vendidos em menor quantidade por quem compra e o supermercado, ele coloca uma margem de lucro ali, né? Então, quando você compra numa feira agroecológica, você não tem o atravessador. E quando a gente vai nas feiras agroecológicas, é um preço justo que você paga, não é mais caro, né? Isso também é mito. É mito de que produto orgânico agroecológico é feio, né? É mito que é mais caro. Isso é mito, né? E é uma verdade de que quem começa a se alimentar com produtos que foram produzidos de base ecológica, muda a saúde, muda tudo, porque a gente tem que pensar no alimento como uma medicação. Sim, né? sim. Então, por exemplo, vou voltar no exemplo do alface, né? Que o alface, ele trata muito... Então, o alface, ele tem substâncias que acalmam, né? Ele tem substâncias que vão favorecer o fluxo do meu intestino. Ele tem muitas bactérias benéficas, que é outra coisa que a gente não pensa, às vezes, nos micro-organismos, né? Os micro-organismos são extremamente importantes para a nossa saúde. Tanto que a gente tem uma população microbiana, junto com o nosso corpo, muito alta, né? E a nossa saúde está ligada a essa boa população microbiana. E quando ela é desestabilizada, né, é muito fácil de nós adoecermos, né? Então, por exemplo, foi feito um estudo com alface que verificou que muitas bactérias que a gente chama de endofítica, que estão dentro do alface, que não adianta lavar, que elas não saem, elas são bactérias associadas à nossa flora intestinal benéfica. Então, comer alface, eu estou me inoculando com bactérias benéficas, né? Então, eu estou me alimentando com micro-organismos benéficos, e é assim que a natureza consegue manter, né, a população. Então, a gente vive de interação, né? As plantas, o conhecimento das plantas elas são muito mais sábias com isso, em relação a isso, da questão da cooperação, né? Então, a gente vive aqui, a gente às vezes pensa assim muito de forma isolada, né? Mas não, nós vivemos num ecossistema e que a gente tem que se encaixar nesse ecossistema e favorecer que as relações benéficas ocorram, porque isso está ligado diretamente à nossa saúde, né? Então, por exemplo, toda vez que eu deixo de lado, né, de comer uma fruta, né, uma sopa, né, comida de verdade, para comer uma comida industrializada, o meu organismo ele responde isso de uma forma como?
vai diminuir, eu vou ficar mais facilmente gripada, eu vou adoecer mais fácil, eu vou ficar mais nervosa, porque tudo isso tem a ver com o nosso organismo. Bom, eu não sou uma pessoa da saúde, sou uma pessoa dos sistemas de produção, né? Mas eu vivo isso na minha realidade, né? Quando eu mudei a minha alimentação, né? Quando eu descobri as feiras, quando elas chegaram na minha vida, e hoje em dia a minha saúde mudou. E hoje eu só não compro na feira, não compro, só consumo o que eu não acho, compro fora da feira o que eu não acho na feira. Então, a minha alimentação está ligada ao que os agricultores produzem ali, né? E aí, porque eu evito comprar de fora, né? Por conta da contaminação e tudo mais. E aí já fica aqui o chamamento, né? A gente vê um grande número de pessoas procurando atividades mais saudáveis. O pessoal corre muito, né? Vai para a academia, mas não adianta meter o shape se não estiver se alimentando bem, não, né? Tem que fazer uma boa alimentação. Então, vamos valorizar uma alimentação saudável, vamos valorizar a agricultura familiar. Professora, quais são hoje os desafios, assim, os maiores desafios para promover essas práticas mais sustentáveis? Primeiro é a questão do reconhecimento da agricultura e do agricultor. Nós que vivemos na cidade, às vezes a gente não dá importância, né, ao trabalho do campo. E não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, né? E é um trabalho muitas vezes só e que não repercute, né, a importância que tem. Porque, vamos pensar, o médico a gente precisa uma vez ou outra, né? Durante o ano e tudo mais, vamos fazer o nosso check-up e tudo mais. Mas vamos pensar nos agricultores, nas agricultoras. A gente precisa deles no mínimo 3 vezes por dia. No café da manhã, no almoço e na janta. E nos nossos lanchinhos. Então, é quem está lá na base, escondido, né? E que a gente não valoriza. E aí, quando eu vou falar de agricultura familiar, não tem a valorização e ainda, do mais, tem o preconceito. Porque as pessoas acham que não é possível produzir sem veneno e sem adubo químico. Isso não é verdade. Isso é uma coisa que enfiaram na nossa cabeça, né? E desse agro, que o agro tem que ser com base de agrotóxico e com adubos sintéticos. Não tem que ser. As pessoas não... Tem muita gente que não faz isso e que produz muito bem, com baixo custo de produção, né? Com baixa utilização de carbono, né? Que é uma agricultura com baixo uso de carbono. Então, primeiramente, o que eu vejo é a questão da falta do reconhecimento da sociedade para essas pessoas que estão na base e que são a base da nossa vida, da nossa saúde. Esse é o primeiro ponto, né? Outro ponto também é a questão do baixo financiamento que a gente tem para o desenvolvimento dessas agriculturas. Porque aqui a gente está falando de agricultura familiar, né, e de pessoas que têm um baixo poder aquisitivo. Então, muitas vezes, essas pessoas são invisibilizadas, né? E aí, a questão a gente tem muito mais recursos destinados para a agricultura convencional de larga escala, por parte do governo, do que para a agricultura familiar. Muito mais. E aí fica uma coisa assim que, como é que a pessoa vai se desenvolver, né? Se falta o início para ela começar a nadar, né? Voltando, né? Então, a gente precisa de políticas públicas, né? Para fomentar essa produção ecológica, para que ela atinja uma maior quantitativo, né? Que ela possa ficar mais forte. Inclusive, para que os jovens fiquem no campo. Hoje a gente tem um grande problema. Você vai nas feiras, quem está lá na feira? São os agricultores, né? São os adultos, muitos idosos. E quem compra na feira? Os adultos e os jovens não compram na feira. Olha aí o alerta, viu? Juventude, bora lá. Os jovens não vão na feira, né? E aí, o que acontece? A questão o jovem não quer ficar no campo, então sucessão familiar. Mas por que o jovem não quer ficar no campo? Porque o próprio agricultor, ele não passa isso para o filho. Um pai e uma mãe, ele quer o melhor para o seu filho. Se ele vê que é uma realidade muito, muito sofrida, né? Sim. Ele quer que o filho vá para fora. Mas o que a gente trabalha com isso que a gente vê? Em unidades familiares prósperas, né? Onde você tem um desenvolvimento econômico, com um desenvolvimento social, os jovens querem estar no campo. Então, os jovens não querem estar no campo
quando o campo não fornece uma base para esses jovens ficarem, né? Então, é isso. Então, a gente tem essa questão da demandada de jovens do campo, porque a gente precisa melhorar a qualidade na nossa agricultura familiar de base ecológica. E melhorar como? Com máquina, com tecnologia especializada. Esse negócio de enxada nas costas, gente, é muito sofrido. Quem sabe, é muito sofrido. A gente tem que melhorar a vida dessas pessoas com máquinas adaptadas à agricultura familiar, para que elas tenham melhor qualidade de vida, né? Máquinas para uma melhor pulverização, né? Aquela bomba nas costas de 20 litros. Meu Deus, eu faço aula prática com os alunos, eles já ficam morrendo. Imagina todos os dias, 20 minutos ali, né? Eles já estão morrendo. Assim, imagina, gente, o agricultor que fica ali toda semana aplicando, às vezes, dia sim, dia não. E os que usam veneno ainda, né? Com aquele cheirando, aquele veneno, aquela coisa horrorosa, insalubre, né? Então, a valorização por parte da sociedade, né? A valorização por parte das nossas instituições de fomento para poder viabilizar uma agricultura familiar próspera, né, que as pessoas queiram ficar no campo, que tenha uma rentabilidade econômica. Não é porque é agricultor familiar que tem que viver com um pouquinho de dinheiro, não é assim não, né? Tem que ter prosperidade, né? Todo mundo tem direito, né, de viajar para onde quiser, né? De poder ter o seu carro para se movimentar, né? Essa questão. E muitas pessoas lá no campo, elas têm acesso somente a uma moto, bota aquele material na moto para fazer a entrega, é muito sofrido, gente. A gente tem que melhorar a vida dessas pessoas para que essas pessoas possam melhorar a capacidade produtiva, para que a gente tenha um maior volume de produtos sem veneno, para que a gente tenha uma melhor saúde, porque isso está ligado diretamente ao SUS, a investimento em saúde. Porque se uma população bem alimentada, é uma população saudável, que vai adoecer menos, que está com a sua resistência ativada, né? Então, aí uma outra questão, né? Então, junto com as máquinas, com as tecnologias, a gente tem que ter os estudos para resolver os problemas de acordo com da agricultura familiar. Então, eu trabalho com manejo ecológico de praga e doença. Muito tempo, a gente tem muitos estudos com fungicidas e inseticidas, mas a gente tem poucos estudos com métodos alternativos, né? Graças, né, nos últimos tempos, a gente está tendo um grande estímulo à produção de bioinsumos, produtos biológicos, né, os óleos, né? Então, hoje a gente já tem essas ferramentas para a gente utilizar. Mas essas ferramentas, elas têm que chegar para o campo. O agricultor não tem nem ideia do que está acontecendo. A gente tem que ir lá mostrar, olha, você está com esse problema de ácaro, usa um ácaro predador, aqui no Rio Grande do Norte produz, a gente libera esse ácaro, você não precisa botar bomba nas costas para pulverizar óleo nem nada. O ácaro já procura o ácaro praga. Então, esse conhecimento tem que chegar para o pessoal, né? E nós temos que comprar da agricultura familiar. Bora para as feiras, né? Então, vamos melhorar também o acesso aos programas do PA e do PNAE, de escoamento das compras públicas também, né? Que esses programas governamentais são extremamente importantes para a agricultura familiar, de base ecológica ou não, né? Sim, professora, o conhecimento tem que chegar nesses agricultores. E aí, falando um pouquinho de ProSPG, como é que programas como o ProSPG, nessa junção de ciência e extensão, chega? Qual é o impacto? O que é que programas como esse proporcionam? A gente sabe que é muito importante, né? Vimos isso durante todo o nosso evento, que a pesquisa e a extensão caminhem juntos. Mas, na prática, como é que programas como o nosso, do ProSPG, impactam o agricultor, o estudante, a pessoa que anda de ônibus, a pessoa que está lá em casa? Como é que programas como o nosso impactam? Olha, desde que o ProSPG chegou, né, no nosso grupo de pesquisa, houve uma revolução. Eu sou extremamente grata ao ProSPG. Porque a gente consegue um recurso, né, para poder viabilizar coisas que a gente não conseguia viabilizar antes. Por quê? Eu fiquei por muito tempo, né, só tendo recurso de bolsa, que não é um recurso para projeto, é para os alunos, né, desenvolverem os trabalhos. E onde eu conseguia recurso? Através da aprovação de projetos com a SPTA, que é a parceira do nosso grupo de pesquisa, do nosso núcleo de extensão. Então, a SPTA captava recurso com a Europa. Aí esse recurso ia para a SPTA e ia um pouco para a gente comprar reagente,
né? Comprar semente de batata, por exemplo, que é um dos nossos carros-chefes. A gente trabalha com batata agroecológica. Então, por anos, o nosso grupo ficou com recurso que a gente conseguia dessa forma, né? Aí agora a gente vê o governo olhando para a extensão como uma forma de revolução na ciência, né? Isso é uma coisa recente, né? A gente teve a questão dos projetos, dos núcleos de extensão agroecológicos que já revolucionaram a ciência, né? Melhor é a ciência quando passa pela extensão, quando passa por tudo isso, né? Não, qualifica. Porque é uma ciência que ela tem aplicação, né? E que é a sociedade que utiliza, né? Então, não, isso dá certo, isso não dá certo. Eles nos ajudam, né? A sair desse mundo imaginário que a gente vive, desse quadrado, né? Perfeito. Universidade de muro. Então, o ProEST-PG, né, quando ele chegou, né, ele viabilizou a questão das nossas pesquisas, por exemplo. Nós trabalhamos com controle biológico. No sistema de produção de batata agroecológica, existem 3 doenças que estão aumentando a cada ano nas famílias agricultoras. A gente trabalha métodos de prevenção, mas chega um momento, você tem que entrar com uma medida mais efetiva, que não só a rotação de cultura, mudar a área de produção. E aí, com a medida ecológica, o controle biológico. Então, a gente começou a selecionar bactéria dos agroecossistemas dos agricultores, do agroecossistema lá do campus, que a gente tem uma unidade agroecológica lá, que é uma unidade de referência, né? Porque a gente traz a comunidade para a unidade para poder fazer oficina e tudo mais. E é muito importante para a gente testar as tecnologias antes de ir para o campo, né? Bom, aí o ProEST-PG chegou, né, com recurso, né, que a gente podia usar. Então, o que eu já fiz? Já mandei sequenciar algumas bactérias que a gente isolou e que no laboratório, né, e lá na caixa de vegetação, controlando as doenças. Então, a gente já sabe quem são essas bactérias. Esse ano, essas bactérias vão lá para o campo do seu Nivaldo, vão lá para o campo Sim. né, da agricultora, onde a gente vai tratar essa batata semente e ela vai passar para o teste de campo, né? Então, o nosso sonho já vai se tornar realidade diretamente para o agricultor. Por quê? As nossas bactérias controladoras vão para o campo esse ano, controlar as doenças no campo, diminuindo a perda econômica, diminuindo a questão da mortalidade das plantas e resultando no maior rendimento para essas famílias, né? Então, são bactérias que atuam melhorando os nutrientes no solo. Então, por exemplo, a gente tem uma bactéria que a gente isolou, que ela consegue retirar o fósforo de uma forma que não está disponível para a planta e libera para a solução do solo, a planta absorve, né? Então, isso é o quê? É mais desenvolvimento para a planta com menos adição de adubo. Outras bactérias que protegem a batata e que, quando o fungo chega para apodrecer, ele não tem acesso mais à batata, porque está protegida por essas bactérias, que são todas benéficas. E aí o ProEST-PG veio, a gente sequenciou essas bactérias, e essas bactérias não são bactérias com problema humano, não são patógenos humanos. Então, a gente precisava desse resultado para ir para a realidade, né? Para sair dos muros da universidade, e esse ano a gente vai sair, né? Então, o ProEST-PG também está ajudando a gente reestruturar a nossa unidade de produção, nossa mandala, para poder receber com maior qualidade as pessoas, né? Porque a gente não recebe só agricultores, a gente recebe professores da educação básica que fazem horta lá com os alunos, né? Para poder ter oficina de formação. Então, você vê um recurso que é um recurso pouco comparado com o montante que a gente tem, que vai para as outras áreas, que já fazem uma grande diferença, né? Na vida dos professores, na vida dos estudantes e para a sociedade diretamente envolvida nas pesquisas, né? Então, assim, eu sou muito feliz em participar do ProEST-PG, eu sou muito grata ao programa, né? Porque foi o ponto de virada das nossas pesquisas. Agora, o ano passado, a gente conseguiu, surgiu um novo edital, né, para os núcleos de extensão rural, e nós aprovamos, né, sou coordenadora, né, do núcleo de extensão rural agroecológica, que agora, junto com o ProEST-PG, o ProEST-PG é nosso parceiro do núcleo, a gente vai potencializar muito mais, né, que agora a gente sai do território da Borborema e a gente chega no Cariri. Que legal, professora, que legal.
Todo episódio a gente manda um cheiro para alguém. O cheiro hoje vai para os agricultores, os homens e mulheres que produzem a agricultura familiar. Mandar um cheiro especial para pai e mãinha, que são agricultores lá no sertão. Seu Zé e Dona Quem, tá chovendo no sertão. Daqui a pouco eu tô chegando e vou pro roçado, viu? Vou Muito lá bem. roçar, cuidar do pé de milho, porque no São João tem milho. No São João tem milho. Professora, antes da gente terminar, qual é o conselho que você daria para os estudantes que se interessam nessa área, na questão ambiental? Estão chegando agora na universidade, ou ainda nem estão chegando, estão lá no ensino médio. Você do ensino médio, está terminando a educação básica e está chegando e tem interesse nessa área. O que fazer? Por onde começar? Para onde ir? Para onde ir? Se envolvam em projetos de pesquisa e extensão. Vão atrás dos professores. É uma área que vocês se identificam. Vai lá, cutuca o professor. Professor, eu posso fazer estágio? Porque, gente, a universidade, o ensino médio é um período muito curto da nossa vida, né? A gente tem pouquíssimos anos para fazer muita coisa, né? E às vezes a gente fica mesmo, eu não sei para que área eu vou, qual área eu me identifico. Meio ambiente é uma área gigantesca, onde é que eu vou trabalhar? Então, identifiquem dentro das instituições as pessoas que trabalham e vão fazer estágio. Comecei estágio, não é a minha área, não me identifiquei, vá fazer outro estágio. Vão experienciar a universidade, saiam dessa lógica só de aula e ir para casa e fazer trabalho. Vivenciem a pesquisa e a extensão na universidade, porque é um momento único da vida de vocês. Saindo da universidade, vocês vão ser cobrados como profissionais. Vai ser diferente. Então, o momento de aprender, de viver é agora. Então, não marquem bobeira, façam estágio. Muito bem, bora correr, minha gente. Antes, professora, de eu me despedir de você, preciso lembrar aqui o nosso evento. Segundo Diálogos entre Pesquisa e Extensão acontece aqui no Campus 1 da Universidade Estadual e é uma realização da ProEST-PG, a Pró-Reitoria de Extensão da Pós-Graduação, em parceria com a CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E você vai aparecer um QR Code aqui em algum lugar da tela, não é isso? Vá lá, siga a nossa página, nos acompanhe. Siga também a nossa página no Instagram, o ProEST-PG. E aqui no YouTube também, eu quero convidar você a seguir o Ciência na Mesa. Lá nós também falamos sobre esses assuntos, aprofundamos um pouquinho sobre a ciência, então eu espero você lá. Professora, desde já, meu muito obrigado. Foi uma maravilha, de verdade, conversar com você. Não só pelo conhecimento acadêmico, mas também por uma questão de vivência. Você falou da agricultura familiar, e eu venho de uma família que vive da agricultura familiar, então isso me toca diretamente. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação. Queria que você deixasse uma mensagem para os professores e professoras, alunos e alunas, e para quem está em casa nos ouvindo. Agradecer, né, ao momento, foi muito bacana, que você é ótimo. Muito obrigado. Deixa a gente super à vontade, né? E a mensagem, né, à comunidade acadêmica é que se envolvam em pesquisa e extensão. Não deixem de lado a extensão, porque a extensão qualifica a pesquisa. E, às vezes, nós ficamos um pouco... não saber por onde começar, né? Onde eu posso ser útil, né? Então, procurem as pessoas que já estão engajadas, que podem dar um caminho, né, de uma direção, onde acessar. Porque já existem várias pessoas trabalhando com a agricultura familiar, as ONGs, né, as organizações que precisam da gente, né? Precisam da gente para poder fazer o elo da universidade com a comunidade. Então, não fiquem com receio, né? Nós não precisamos saber tudo, ninguém sabe tudo. E é maravilhoso quando a gente coloca o nosso conhecimento de uma forma de que ninguém sabe mais, né? Eu tenho meu conhecimento, a agricultora tem o dele, o estudante tem o dele. Fica menos pesado, né? Eu não acho justo essa cobrança da sociedade, o professor tem que saber tudo. Impossível, a gente não sabe. Não tem como saber nunca. Mas a partir do momento que a gente trabalha com essa questão da horizontalidade, tudo flui melhor, né? Mais leve, e o resultado que a gente tem do trabalho em conjunto,
ele é um resultado muito maravilhoso, né? Que enriquece a vida de todo mundo. E nós, professores, nós vemos o nosso trabalho sendo aplicado na realidade, transformando a vida das pessoas. Não tem preço, não tem artigo em revista super conceituada que pague. Professora, mais uma vez, muito, muito obrigado. Eu tenho certeza e espero que essa nossa conversa tenha incomodado quem ainda está em casa, ainda não consome da agricultura familiar, ainda não olha para as causas ambientais. Tenho certeza que a conversa fez isso. Exato. E só para finalizar essa questão da agricultura familiar, pessoal, vamos para as feiras. Nós temos várias feiras em Campina Grande. Né, para quem é daqui, nós temos feiras em toda a nossa vizinhança de municípios aqui. Né? Nós temos o nosso Instagram, inclusive a gente disponibiliza o endereço das feiras, né? No nosso Instagram do grupo de pesquisa, do núcleo de extensão rural. Então, nós somos extremamente importantes para a mudança e para a permanência da nossa espécie nesse planeta, né? Sim. A gente não tem que ficar esperando super ações, né, de governo e tudo mais. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E uma forma muito fácil e muito prazerosa de fazermos a nossa parte é comprar comida de verdade de quem produz de forma ambientalmente correta. Sim. Professora, dica boa é dica compartilhada. Deixa o arroba do Instagram. Deixo. Então, a gente tem o nosso Instagram que é agro_uepb e nera.uepb. Né, que a gente, lá vocês vão achar vários outros Instagrams, a gente divulga as nossas pesquisações, os nossos cursos. Muitos cursos eles são abertos para a comunidade, não só para os estudantes e o pessoal que está envolvido diretamente, né, na produção. Então, sigam o nosso Instagram, vocês vão ficar sabendo de tudo. E é isso, pessoal. Já passou por aqui, professora. A professora Sheila, a professora Adriana, o professor Manuel. Agora eu recebo a professora Hélida. No nosso próximo episódio, nós vamos receber a coordenadora do ProEst PG aqui da UEPB, a professora Ana Paula. Esse foi mais um episódio do podcast ProEst PG, em parceria com a CAPES. Eu sou o Nicolau Bento e espero você no próximo episódio.